Olá, eu sou o professor Genivaldo Salgado e hoje vamos falar de concordância verbal. É comum na concordância verbal as pessoas quererem fazer a concordância de ouvido, ou seja, querem usar o verbo no singular ou no plural de acordo com o som. Você deve tomar cuidado com isso, porque essa concordância ela não é uma boa tática para você, porque você pode cometer erros gravíssimos de concordância verbal. Então é necessário, para fazermos uma boa concordância, a identificação do sujeito da oração, pois há uma grande quantidade de verbos e com ele uma grande quantidade de regras. Mas um único princípio em todas essas regras: o verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural, e pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E neste ponto, você deve se concentrar para que você possa conhecer melhor as regras e conhecer o maior número de regras possível. Vamos às principais e suficientes regras para que consigamos um bom texto. O princípio geral da concordância verbal é você descobrir quem é o sujeito da oração e fazer o verbo concordar com ele, em número e pessoa. Como dissemos, o número singular e plural, pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Acompanhe aí na tela as frases corretas e suas explicações. Deus sempre os guie. Veja que Deus é o sujeito da oração. Eles nunca lhe desobedecerão. Eles é o sujeito da oração, por isso o verbo no plural. Aluno, professor e o aluno não a viram. Aluno, professor e o aluno são o sujeito da oração. Faltam 10 minutos. 10 minutos é o sujeito plural. Começaram as aulas é o sujeito. Vivam as mulheres é o sujeito. Agora veja essas frases e nossa explicação. Aluga-se helicóptero, fazem-se traduções, vendem-se carro e trator, deseja-se muito sucesso. Obtém-se bom resultado, retém-se os impostos, com chapeuzinho aí, ó. Vê-se o erro, leem-se bons livros, realizar-se-ão as provas. Nestas frases, os verbos alugar, fazer, vender, desejar, obter, reter, ver, ler, realizar, são transitivos diretos. E o pronome se, partícula passivadora. E helicóptero, traduções, carro e trator, muito sucesso, bom resultado, os impostos, o erro, bons livros e as provas são os sujeitos da oração, havendo assim a concordância entre eles. Nestes casos, quando o sujeito for um substantivo no singular, o verbo também estará no singular. Se o sujeito for um substantivo no plural, ou mais de um substantivo, o verbo irá para o plural para concordar com ele. Observação importante: o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular quando o sujeito for uma oração. Veja esses dois exemplos aí de verbo concordando com o sujeito oracional. Deseja-se que nossos alunos sejam aprovados. Que nossos alunos sejam aprovados, aí é o sujeito oracional. Falta concordar os pronomes. Concordar os pronomes, sujeito oracional. Por isso o verbo fica no singular. Então, com o sujeito oracional, o verbo fica no singular. Agora veja esses outros exemplos. Assiste-se a boas aulas. Vivia-se bem em Brasília. Em Brasília, era-se feliz. Nos períodos em que haja verbo transitivo indireto, no nosso primeiro caso aí, na nossa primeira frase, o verbo intransitivo, segundo caso, e o verbo de ligação, terceiro caso, acompanhados do pronome se, índice de indeterminação do sujeito, os verbos ficarão obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. O sujeito será indeterminado. Então, nessas três frases aí, a gente tem o sujeito indeterminado. Agora, veja esses exemplos e sua explicação. O jovem que se ama não usa droga. A prova que se corrigiu na escola foi anulada. Os jovens que se amam não usam droga. Veja que agora os jovens está no plural. As provas que se corrigiram na escola foram anuladas. As provas no plural aí. Nestas orações subordinadas adjetivas aí,
sublinhadas, o pronome relativo, acompanhado do pronome ser e de verbo transitivo direto, será o sujeito dessa oração. Se o pronome relativo, que é o sujeito, substituir um termo no singular, o verbo ficará no singular. Se substituir um termo no plural, levará o verbo também para o plural. Então, nos dois primeiros exemplos, os pronomes relativos que são os sujeitos dos verbos amar e corrigir e se referem, respectivamente, aos substantivos jovem e prova, terceira pessoa do singular, exigindo assim os verbos também na terceira pessoa do singular. No segundo e terceiro exemplos aí, os pronomes relativos que também são os sujeitos dos verbos amar e corrigir, respectivamente aí, e se referem aos substantivos jovens e provas, agora na terceira pessoa do plural, exigindo também o verbo na terceira pessoa do plural, a concordância entre eles aí. Já nas seguintes frases, observe com atenção o que ocorre. Os filmes a que se assistiu têm bons atores. As autoridades de quem se necessita sempre esquecem seus subordinados. As aulas às quais se assiste são muito boas. As pessoas com quem se conversa são nossos amigos. Observando essas frases, você verá o seguinte: as orações subordinadas adjetivas, sublinhadas aí, o pronome relativo acompanhado do pronome se e de verbo transitivo indireto, será objeto indireto. O pronome relativo será objeto indireto. O sujeito dessa oração será indeterminado e o seu verbo ficará obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Veja outra regra. Construções com o pronome quem, o verbo poderá ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o seu antecedente. Acompanhe as frases aí na tela. Sou eu quem vê os erros, ou sou eu quem vejo os erros. Olha a segunda frase aí. És tu quem vê os erros, ou és tu quem vês os erros. Concordou com o antecedente do quem, que é o tu. Somos nós quem vê os erros. Correto também, somos nós quem vemos os erros. Foram os alunos quem corrigiu os erros, ou foram os alunos quem corrigiram os erros. Então, com o pronome quem, você tem essas duas opções. Colocar o verbo no singular ou concordar com o antecedente dele, do pronome que, quem, do pronome quem. Nas construções com o pronome que, o verbo sempre concordará com o termo ou termos antecedentes. Isso aí é uma concordância obrigatória. Veja os exemplos. Fomos nós que exigimos as reformas. Fostes vós que esquecestes os compromissos. Seriam os alunos que exigiriam a mudança de horário. Foram o tio e a tia que criaram a criança. Atenção! Sempre nestas concordâncias com os pronomes que e quem, devem-se manter os verbos nos mesmos tempos. Veja os exemplos. Sou eu que faço. O verbo ser no presente e o verbo fazer também no presente. Fui eu que fiz. O verbo ser no pretérito perfeito e o verbo fazer também no pretérito perfeito. Era eu que fazia. O verbo ser aí no pretérito imperfeito e o fazer também no pretérito imperfeito. Fora eu que fizera. O fora, pretérito mais perfeito, e o fizera também pretérito mais perfeito. Seria eu que farei. Os dois verbos aí, ó, no futuro do presente. Seria eu que faria. Olha os dois verbos aí no futuro do pretérito. Sou eu quem faz. Fui eu quem fez. Era eu quem fazia, fora eu quem fizera. Serei eu quem fará, seria eu quem faria. Observou aí os dois verbos no mesmo tempo. Com a expressão haja vista, poder-se-ão usar objeto direto, objeto indireto ou sujeito. Com o objeto direto e objeto indireto, o verbo haver ficará na terceira pessoa do singular. O verbo irá para o plural quando houver sujeito no plural. Veja aí as frases. Haja vista os últimos resultados dos concursos. Haja vista aos últimos resultados dos concursos. Hajam vista os últimos resultados dos concursos. Nos dois primeiros exemplos aí, o verbo haver permaneceu na terceira pessoa do singular.
pois foi acompanhado de objeto. Mas no terceiro exemplo, concordou com o sujeito os últimos resultados dos concursos. Veja que em nenhum exemplo houve a variação da palavra vista. Não se pode variar aí a palavra vista em visto. Variação não aceita pelos gramáticos. Então, você pode variar o verbo, mas não o substantivo. Para não cometermos graves erros de concordância verbal, falando ou mesmo escrevendo, é necessário conhecer os verbos impessoais, verbos que não têm sujeito, logo ficarão sempre no singular. Conheça, então, esses verbos impessoais. Primeiro, verbos que indicam o fenômeno da natureza, no sentido real, sentido denotativo, são verbos impessoais. Escureceu mais cedo ontem, amanheceu mais cedo hoje, choveu muito em Brasília, trovejou sem parar durante a tarde. Atenção, com o sentido figurado, sentido conotativo, os verbos que indicam o fenômeno da natureza terão sujeito e com eles concordarão. Veja os exemplos. Os últimos dias amanheceram nublados. Choveram chuvas torrenciais na madrugada. Choveram lágrimas nas despedidas dos familiares. Esses verbos aí têm o sujeito e eles estão no plural porque o sujeito também está no plural. São impessoais